Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentar-lhes com a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos neste lugar de reflexão, lugar de adoração, lugar em que estamos reunidos para juntos bendizermos o nome do Senhor. Antes da ministração da palavra, eu gostaria de dedicar alguns minutos, irmãos, para trazer uma breve orientação aos irmãos. Nós estamos vivendo um tempo difícil em se tratando de pandemia, estamos num contexto de pandemia. A igreja precisou ressignificar toda a sua forma de atuação, mas não apenas a igreja, o mundo todo está sendo afetado por esta pandemia. E nós tivemos aí um novo decreto protocolar, que foi instituído pelo nosso governo, que é o toque de recolher, que ocorrerá às 10 da noite. Tá? Então, nós vamos fazer o possível e o impossível para terminar o culto às 8 horas, no máximo às 8h40, tendo em vista que alguns irmãos moram inclusive em outros bairros, para que você tenha tempo hábil para se deslocar para a sua casa. E eu queria fazer um pedido, enquanto líder espiritual desta comunidade, que nós individualmente façamos intercessões, façamos orações. Eu queria convocar a igreja para um tempo de pranto, um tempo de oração. Eu queria, irmãos, inclusive, convocar a igreja para um jejum coletivo, próximo domingo. O jejum coletivo é um princípio bíblico e feito em tempos de grandes batalhas. E nós estamos enfrentando uma batalha no campo da espiritualidade também. Esse jejum não objetiva mover a mão de Deus, porque Deus não se move com o nosso sofrimento. Isso não é bíblico. A gente jejuma, sofre e Deus se move. Não. O jejum objetiva nos lembrar que a alimentação não é o essencial para a nossa existência. A gente pode viver sem a alimentação. A gente não pode viver sem Deus. Quando estamos apresentando o jejum, nós estamos declarando: eu abro mão de algo que me é essencial para te declarar, ó Deus, que Tu és o essencial na minha existência. Então, no domingo manhã, eu quero convocar a igreja, os irmãos façam isso, convidando os outros membros da comunidade que não estão, os que estão nos seus lares, convidando para um jejum no domingo manhã, que nós façamos isso. E por que o domingo? Porque é o dia em que a grande maioria dos irmãos não estão trabalhando e você pode com isso se dedicar. Porque jejuar, irmãos, não é apenas deixar de comer. Jejuar é estar separado para Deus. É vir à escola bíblica dominical para ouvir a sua voz, para compreender a sua verdade. É estar na consagração logo cedo, às 8 da manhã. E assim, irmãos, nós teremos um tempo onde estaremos sendo visitados por Deus à noite. Em relação ao culto à noite, eu queria fazer um pedido encarecido aos irmãos. Nós somos uma grande igreja, um grande templo. É natural que alguns irmãos não precisem fazer a inscrição e encontrem lugar para sentar-se nos cultos. Mas tendo em vista que agora nós estamos, irmãos, sofrendo um outro problema. Somente em Fortaleza nós temos 5 hospitais hiperlotados. Hoje eu passei de frente de um hospital enorme da nossa cidade e tem uma faixa lá escrito: não estamos mais realizando internação. Algum irmão deve ter visto isso. São 5 hospitais com 100% dos leitos ocupados. E nós temos, inclusive, na igreja, pessoas que trabalham na área. Temos pessoas que trabalham na área funerária que me informaram que só essa semana eles tiveram que enfrentar 15 enterros. Eles passaram por esse processo que foi danoso para toda a equipe, difícil para toda a equipe, porque, irmãos, é muito trabalho a ser feito. Isso por quê? Porque nós estamos vivendo um outro momento. Então nós precisamos ser vigilantes. Então eu queria pedir a todos os irmãos, principalmente quem possui alguma comorbidade, os irmãos idosos, para redobrar a atenção. Pastor, eu sou negacionista, eu não acredito que isso. Não seja negacionista, seja realista. Porque nós temos muita gente sendo sepultada. Essa enfermidade é uma enfermidade perversa e nós já estamos mais próximos
da alegria de vivenciar ou romper esse tempo do que antes. A vacina já está aí, muito em breve, em questão de meses, nós já estaremos, irmãos, inibindo esta força terrível deste vírus infernal. Então, até lá, vamos redobrar nossa atenção. Então, eu queria pedir aos irmãos para fazer sua inscrição. Nós vamos enviar o link no sábado cedo, manhã. Faça sua inscrição. Quando chegar na congregação, a gente tem que ter todos os cuidados com a higiene das mãos, usar a máscara. E aí, quando você vier sentar-se, você procura sentar no distanciamento proposto de 2 cadeiras. Se você mora na mesma casa, não tem problema, tá? Mas se você não mora na mesma casa, irmãos, vamos ter esse cuidado. Pastor, a gente está tendo esse cuidado porque pode chegar alguma fiscalização e a gente receber alguma multa. Não, nós temos que ter esse cuidado porque nós temos que ter respeito pelas pessoas. Simplesmente por isso, mas também porque nós temos que prestar contas com as autoridades. Então, quando a autoridade chegar, ela vai lá na porta, ela vai buscar a lista, e a lista que está lá na porta precisa ser exatamente igual à lista que está aqui dentro. É óbvio que se ela chegar lá, tem uma lista de 20 irmãos e aqui dentro tem 300 irmãos, não vai fazer sentido, tá, irmãos? Então, eu pediria aos irmãos, por favor, e aí esse é um pedido, eu estou pedindo com toda a gentileza possível. Eu sei que não é fácil a gente enfrentar esse tempo, mas nós vamos superar juntos, tá? E nós vamos cumprir tudo o que for necessário, todos os ditames protocolares em respeito à vida. E a igreja intercede, a igreja ora, a igreja é vigilante. Graças a Deus, irmãos, nós não tivemos que, mais uma vez, ir para o lockdown, fechar a igreja, nós continuaremos cultuando normalmente. Domingo nós teremos consagração às 8 horas, escola bíblica dominical às 9 horas e o culto logo mais à noite. Para o culto à noite, então, nós teremos a inscrição. Amém, queridos? Aviso entregue, e eu espero que os irmãos compreendam que todo esse aviso, ele objetiva trazer clareza para esse tempo tão conturbado que nós estamos vivendo. Continuemos intercedendo pela nossa cidade, pelo nosso país, continuemos intercedendo pelo mundo todo, tá bom? Eu queria convidar os irmãos para a gente ficar um pouquinho de pé, tá? Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17. Nós íamos trabalhar o versículo 16, o capítulo 16, mas enquanto estávamos estruturando o sermão, nós lembramos que esse capítulo 16 que íamos trabalhar, nós já tratamos com a comunidade em uma outra doutrina. Então nós vamos para Lucas capítulo 17, do versículo 7 ao 10, uma bonita passagem da Escritura. Lucas 17, do 7 ao 10. Vejam os irmãos o que diz a preciosa palavra de Deus. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando este voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu bebo, e depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que havia ordenado? Versículo 10. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Querido Deus e glorioso Pai, estamos diante de Tua palavra preciosa. Ela é vida, possui vida em si mesma, e esta palavra, ela é poderosa para nortear e guiar os nossos destinos. Nós queremos colocar, ó Deus, como crivo da Tua graça, a verdade da Escritura, e suplicar que o nosso caminho seja iluminado por ela. Abençoe-nos nesta noite, é o que pedimos-te em nome de Jesus. Podeis sentar, meus queridos.
Hoje nós vamos conversar com os irmãos sobre um tema por demais necessário. A gente vai falar sobre procrastinação. A palavra é estranha, mas a gente vai tentar identificar o seu conceito e explicar para os irmãos de forma pormenorizada, né? Como lidar com a procrastinação, como lidar com o desejo de adiar as coisas. Procrastinar, traduzido num português bem simples, é deixar uma tarefa que me gera angústia e tristeza para depois. É me envolver nas tarefas que me trazem alegria, ou não me envolver em tarefa alguma, mas postergar ou adiar aquela tarefa que não é a tarefa tão interessante. E quando a gente pensa em tarefa, a coisa fica clara. Mas não é apenas no que diz respeito ou no que tange a tarefa que o procrastinar está presente nas nossas vidas. Nós procrastinamos em muitas áreas. Eu li essa semana uma frase, a frase era a seguinte: eu procrastino, tu procrastina, eles procrastinam, nós procrastinamos, né? Então, o procrastinar, o adiar é uma coisa de todo ser humano. Se você não faz isso em uma área da vida, em outra área você naturalmente fará. Eu procrastino em algumas áreas. Em outras áreas eu sou mais proativo, assim como os irmãos. Então, é impossível que esta fala, que este tema e que este sermão, de alguma forma, não comunique uma verdade prática ao coração dos irmãos que aqui estão. Porque todos nós que aqui estamos adiando alguma coisa. Uma decisão que já deveríamos ter tomado há muito tempo atrás, um curso que já deveríamos ter feito e não o fizemos, um lugar que já deveríamos ter visitado e não visitamos, alguém que nós já deveríamos ter perdoado e não perdoamos, o desejo de voltar a viver uma experiência que vivíamos no passado, uma espiritualidade que foi perdida na jornada e nós diariamente somos compungidos pelo Espírito a voltar a viver naquela dimensão, mas a gente vai adiando. E aí esse procrastinar traz novos hábitos. E uma vez que eu coloco como hábito o procrastinar, o adiar, todas as áreas da minha vida serão naturalmente afetadas. Fiz uma pesquisa para trazer para os irmãos. O conceito de procrastinar significa transferir para o outro dia ou deixar para depois, adiar, delongar, postergar ou protrair. Eu sequer tinha ouvido falar essa palavra, protrair, mas é uma palavra existente. A filosofia do procrastinador é a seguinte: por que fazer hoje o que posso deixar para fazer amanhã? A filosofia de Cristo é a seguinte: por que fazer amanhã aquilo que preciso fazer agora? Jesus olhou para Judas e disse: o que tu tem de fazer, faze-o logo. Faça logo. Então, a filosofia de Cristo é: se tem algo para fazer e se sabe o que precisa fazer, não adia não, faz logo. Não, mas é algo muito ruim, faça logo. Se tem que fazer, faça logo, que essa é a filosofia do Cristo, tá? O que traz a procrastinação a curto prazo? Quando você tem uma tarefa muito difícil ou quando você tem uma decisão muito difícil a tomar e você adia para depois, adia para um momento oportuno, adia para um momento propício, ou então espera que o tempo resolva. Aqui não tem nenhuma dessas pessoas não, mas tem gente que deixa rolar e espera o tempo resolver. Espera que a coisa se resolva sozinha ou sozinho e não se resolve. Você apenas acumula mais problemas, tensão, angústias, medos. Por quê? Porque você vai adiando, esperando que a solução nasça do céu, e ela não vai nascer. Ela precisa de uma atitude proativa das nossas vidas, tá? A curto prazo, você evita tarefas que são aversivas e pouco atraentes, que proporcionam distração, e aí quando você faz isso, você tem um leve alívio, e não apenas o alívio, o relaxamento e bem-estar. Então alguém que tem uma tarefa importante para fazer, olha para a tarefa e aí diz assim: não, isso aqui eu vou fazer depois. Preciso ligar para essa pessoa e eu preciso pedir perdão sobre algo que eu disse que eu não deveria ter dito, mas deixa eu treinar aqui as palavras. Aí quando você vai treinar as palavras,
só no ambiente da imaginação você já fica sem graça. Aí você diz, não estou pronto ainda não. Aí você vai adiando, postergando. E aí quando você posterga, você sente um certo alívio. O problema é a longo prazo. Porque não resolver o problema pode trazer outros problemas. E aí a longo prazo, o que é que nós temos? Isso que eu estou falando, irmãos, é a partir de pesquisa em artigo, tá? Quando a gente adia, nós temos o processo da vergonha. E por que vergonha? Imaginem os irmãos que você foi convidado para ministrar uma palavra, para fazer uma apresentação, para ministrar uma aula. E aí você está numa semana muito ocupado ou muito ocupada, de repente você tem um pouquinho de tempo de folga, dá para você preparar, estudar e aprofundar o saber naquele tema. Aí o que é que você faz? Rapaz, agora que eu tive um tempinho, eu vou descansar um pouco. E ao invés de preparar a aula, você vai procrastinando. E aí quando chega no domingo manhã, a aula é 9 horas, aí você diz, eu já sei, eu vou acordar 5 horas da manhã para preparar a aula. E aí quando chega 5 horas da manhã, que o despertador que você colocou toca, você fica com raiva do despertador e joga ele no canto da parede. Aí você diz assim, é domingo, o sangue de Jesus tem poder, não é possível que no dia da minha folga eu não possa dormir mais um pouquinho. Você dorme até 7 horas, dorme até 8. E aí quando você acorda, você lembra que tem que dar aula 1 hora depois e você não preparou absolutamente nada. Qual é o problema disso? É que você fica tenso. Quando você vem ministrar aula, você entende que você não foi chamado para ser professor ou professora, porque enquanto ministrava a aula, você sentiu vergonha, você não estava pronto, preparado para o processo. Isso tudo por conta da procrastinação. Se uma semana antes você se inteirasse do tema, e se uma semana antes você reservasse 15 minutos por dia para fazer uma pesquisa sobre o tema, buscasse um texto, um artigo, uma leitura, um vídeo, para se preparar sobre aquele tema, quando chegando no momento da aula, você teria material suficiente para apresentar a sala de aula e você teria a sensação de que fora chamado para este ministério. Então a procrastinação, ela afeta naturalmente a nossa vocação. Quando a gente procrastina e a gente tenta fazer as coisas de forma acelerada ou atropelada, a gente tende a pensar que não somos chamados para determinada coisa, quando na prática o problema está em procrastinar. A longo prazo é que a gente percebe isso. Culpa, desapontamento, desesperança e desemprego, né? Desemprego. Por que desemprego? Existe um sem número de pessoas que estão desempregadas porque procrastinaram. Enquanto estavam trabalhando, tinham oportunidades de pagar uma formação, não fizeram a formação e foram procrastinando. Chegou um determinado momento que a empresa disse, quem não tem a formação não pode permanecer. Quem não tem o curso X não pode permanecer. E aí a gente vai procrastinando, deixando para fazer amanhã aquilo que deveríamos ter feito ontem. Por isso que a gente precisa pensar sobre isso. Pastor, e como é que eu faço para identificar se eu sou uma pessoa que procrastina? E aí eu trouxe aqui algumas perguntas que a gente tem que fazer para si mesmo, tá? Vejam só. Eu atraso as tarefas além do razoável ou além do normal? Eu faço todas as coisas quando acredito que precisam ser feitas? Se eu faço, não procrastino. Se eu não faço, eu preciso repensar. Eu frequentemente me arrependo de ter feito as tarefas, de não ter feito as tarefas mais cedo. Então, se chega o fim do dia, você deveria ter lavado a louça. Já deveria ter feito. E a gente fica esperando que a roupa passe pelo ferro sozinho, esperando um anjo vir engomar a roupa, você chegar no quarto e aquela pilha de roupa está lá, engomada, né? Só que você passa e aquele negócio fica convidando você, mas aí o convite da cama é mais atraente, você vai descansar um pouquinho, quando você menos pensa, o dia passou e você tem a sensação de que não fez. Existem aspectos da vida que eu adio, embora saiba que não deveria fazê-lo. Busco resolver primeiro as tarefas menores e mais fáceis e deixo as tarefas maiores e mais complexas para o final. Se eu faço isso, isso é sinal de que eu posso estar procrastinando, tá? Nós precisamos aprender a começar com as tarefas mais difíceis. Porque no início do dia eu estou com mais energia. Obviamente, eu vou estar com uma atenção maior. Realizar a tarefa mais difícil no início do dia é mais simples do que fazê-lo no final do dia. Este é um conselho dos estudiosos da procrastinação. Existem diversos grupos de estudo que trabalham essa ideia, tá? Então, desmistificando o tema da procrastinação não é uma doença,
mas ela tem características bem próximas disso. E ainda que não signifique que todo aquele que adia uma tarefa esteja procrastinando, quando alguém procrastina, ele pode ter uma causa. E a causa ela pode ser, primeiro, eu estou fazendo a leitura para os irmãos, para a gente encontrar fundamento para então entrar no sermão, tá? É apenas a introdução. Primeiro, a causa pode ser psicológica, ela é uma espécie de cortina de fumaça, uma atitude que serve para mascarar outra. No fundo, eu estou procrastinando, mas o problema não é porque eu não quero realizar a tarefa, o problema é que eu estou inseguro e com medo de realizar a tarefa. No mundo corporativo eu lido com muitas pessoas e existe um fantasma no mundo corporativo que é o fantasma do falar em público, que eu acho que não é um problema do mundo corporativo, é um problema do mundo todo, né? Então falar em público é sempre perverso. Eu encontro gente do alto escalão que não tem dificuldades alguma de fazer grandes cálculos, grandes investimentos, mas quando toca no falar em público, a pessoa fica tensa e fica em desespero. Então, o falar em público é algo muito desafiador para muitas pessoas, na verdade, para todo mundo é algo desafiador. Pastor, o senhor tem dificuldade para falar em público? Muita dificuldade. Eu não tenho dificuldade para ministrar a Escritura, porque faço isso há muitos anos. E eu não tinha dificuldade de falar da palavra de Deus para milhares de pessoas, se necessário for, confiando no Espírito de Deus e confiando na pessoa bendita de Jesus. Mas quando é para numa reunião da faculdade, ou numa reunião de seminário, ou de pós-graduação, eu falar sobre um tema que eu não conheço bem, as mãos ficam geladas, eu fico pálido, eu fico nervoso e tenso, como qualquer irmão ou irmã, quando recebe a primeira oportunidade na vida para orar, né? Então, isso toca todo ser humano. E aí, é importante a gente pensar nisso. O problema pode ser, a fonte pode ser, ou a origem pode ser psicológica. É apenas um mascaramento. Na verdade, nós estamos preocupados em ser desmascarados por não conhecer o processo, por não conhecer o tema. E aí a gente fica procrastinando e adiando. E a fonte também pode ser fisiológica, que é uma batalha que acontece no cérebro, tá? Então, tocando nessas verdades, a gente vai começar a pensar sobre o sermão desta noite. Como lidar com a procrastinação? E aí, como eu li até agora, eu quero ler alguns conselhos importantes. A partir desses conselhos, nós vamos olhar para o texto sagrado, que acabamos de fazer menção, e vamos tentar refletir, ou espelhar as verdades contidas nesse texto, fazendo aqui uma avaliação das nossas escolhas individuais. Primeiro conselho, se você deseja fugir da procrastinação, identifique um padrão de procrastinação na sua vida e perceba se já se transformou em hábito. Segundo conselho, faça coisas separadamente, uma de cada vez. Bloqueie os estímulos externos, elimine as distrações. Desenvolva um sistema de pequenas recompensas. Alguém que procrastina precisa desenvolver pequenas recompensas. O que é pequenas recompensas? Terminou de fazer determinada tarefa, você se soergue, põe um café. Terminou de fazer determinada atividade, você escuta um hino, coloca uma música que glorifica a Deus, e aí você vai fazendo essa pequena recompensa para trazer a ideia de que a tarefa pode ser uma tarefa boa a ser desenvolvida, tá? Então, quando a gente olha para esse texto sagrado, estamos deparados com um homem que não procrastinou. Estamos deparados com um servo que não adiou o que precisaria ser feito. Estamos diante de um servo que durante o dia ele estava na lavoura. A Escritura diz que ele estava na lavoura. Na história que Jesus conta, na parábola que Jesus conta, ele fala de um servo que durante o dia vai para a lavoura e, estando na lavoura, ele entende que a sua vocação é cuidar do plantio. Passando esse tempo em que ele cuida do plantio, a Escritura diz que ele cuida do gado, ele guarda o gado, ele tange o gado, ele pastoreia o gado. Terminando isso, o Senhor Jesus conta na parábola que já é fim de tarde,
Ele está retornando para casa, o Senhor assentado está. E aí Jesus olha para os discípulos e diz: qual de vós, que se estiver no lugar do Senhor, vai olhar para o servo que volta cansado da lavoura ou do trabalho com o gado, e vai dizer a este servo: senta aqui do meu lado, porque eu vou preparar comida para você? Qual de vós que faz isso? Nenhum. Jesus então declara: antes, vocês vão olhar para o servo e vão dizer: antes de preparar a tua comida, primeiro tu vai cozer a minha comida, tu vai servir a minha comida, e depois que já abastecido eu estiver, então tu farás para ti. Olha que parábola Jesus conta. Então nós estamos falando de um homem cuja vocação era fazer o que era necessário. Nós estamos falando de um homem que nos apresenta aqui um primeiro princípio para que a gente consiga vencer o mal da procrastinação. A consciência de que nós fomos vocacionados por Deus para fazer o que é necessário. Se é necessário cuidar da lavoura, Ele pronto está. Se é necessário tanger o gado, Ele pronto está. Se é necessário cozer a comida, Ele não reclama ou murmura, Ele vai e está ali pronto. Se é necessário servir a mesa, Ele está ali para servir a mesa. Ele não é um especialista em lavoura, Ele não é um mestre culinário, não. Ele é alguém que está pronto para responder às necessidades que surgem diante dos seus olhos. Ele é alguém cuja vocação é atender às necessidades que surgem diante dos seus olhos. Ele é alguém que está pronto para ouvir a voz do seu Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, o que tu precisares, eu estou pronto a fazer. E nós precisamos refletir sobre isso, porque não existe no reino de Deus especialistas. Porque não há espaço para profissionais no reino de Deus. Quando você encontrar alguém que disser: olha, eu nasci para esse negócio de cuidar de ministério, esse alguém não compreendeu o reino de Deus. Quando você encontrar alguém que disser assim: olha, eu vou fazer tal atividade na igreja e ninguém me tira dessa atividade porque foi para esta atividade que Deus me chamou, também não está compreendendo o que é a igreja. Porque viver o evangelho é ouvir a voz do mestre e atender o seu chamado, estando pronto e prestes a fazer tudo o que é necessário. Contanto que glorifiquemos, pois, ao Senhor e coloquemos em prioridade o desejo do Senhor. Existe um teólogo que eu gosto muito chamado Henry Nouwen. O Henry Nouwen diz: Deus tem uma vara de medir, uma métrica. E quando Deus vai medir os nossos feitos, Ele mensura o amor envolvido. Você pode exercer a mais linda e a mais conhecida das funções no reino de Deus, mas o que Deus mensura não é o lugar onde você chega, não é a posição em que você se elevou. O que Deus mensura é o amor que você dedica a tudo aquilo que você faz em prol do outro. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o cuidar da lavoura. O reino de Deus é o cuidar do gado. O reino de Deus não é só ouvir e obedecer o Senhor. O reino de Deus não é só estar pronto e prestes a preparar a ceia do Senhor. O reino de Deus é tudo aquilo que a gente faz. Nós existimos para a glória de Deus. Então, se estamos procrastinando algo que o Espírito de Deus já nos convidou a fazer, precisamos repensar nesta noite. Precisamos colocar diante do Senhor o desejo e a intenção de glorificá-lo com este feito e então realizar para que o Cristo seja glorificado nas nossas vidas. É preciso pensar sobre isso. Deus tem uma dinâmica na vocação.
Existem pessoas, irmãos, que foram vocacionadas por Deus para trabalhar em áreas extremamente complicadas. Quando eu vejo alguém estudando para fazer medicina, eu já admiro. Primeiro porque não é fácil chegar. E quando chega não vai ter vida fácil. A pessoa que diz, eu vou fazer medicina porque eu quero trabalhar pouco, está muito enganado. Aí a pessoa faz medicina, quando termina se especializa em oncologia. Cuidar de pessoas numa enfermidade tão perversa. Outros escolhem a pediatria e aí vão cuidar de crianças. É tão bom cuidar de crianças, parece tão interessante, mas vai cuidar de criança afetada. Vai cuidar de criança enferma. Vai cuidar de criança fragmentada. Aí outros escolhem a psicologia, a psiquiatria, e a gente fica pensando. Não existe obra alguma que seja maior ou mais elevada que outra, irmãos. O que nos eleva enquanto entes que trabalham para Deus é ter a consciência de que nós, todos nós, fomos chamados com uma vocação de cumprir o chamado do Mestre e fazer o que é necessário para que este mundo seja um ambiente melhor. Mas sem dúvida existem pessoas que tomam decisões vocacionais muito complicadas. Decisões vocacionais que tocam sempre a vida do outro, o sofrimento do outro, porque existem determinadas atividades que você precisa habitar o lado escuro, tenebroso, o lado doentio, enfermo do outro. Glorifiquemos, pois, a Deus por estas pessoas. Glorifiquemos, pois, a Deus por estas pessoas que, usadas por Deus, acessam os nossos lugares tenebrosos, trazendo a luz do seu conhecimento e iluminando a nossa vida e a nossa história. Louvado seja Deus por esta palavra nesta noite, porque hoje o Espírito nos convida a refletir sobre a consciência de que nós, na nossa humilde ação, temos também acesso aos lados escuros das almas das pessoas, e temos de Deus a responsabilidade de portar luz para as pessoas que estão afetadas. Não há nenhum crente aqui que não consiga declarar: Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta. Se tu dizes isso, submetido à unção do Espírito de Deus, tu podes afetar o recôndito da alma de alguém que está em morte e gerar vida, trazendo luz nos dias entenebrecidos desta alma. Deus nos chamou para sermos profetas desta nação enferma. Deus nos chamou não para nos separar nos templos e nos preparar para merecer os céus. Deus nos chamou para esta Cafarnaum, para um lugar de trevas onde habita a região da sombra da morte, e levar a cidade de Fortaleza, prostituída e distante de Deus, a verdade de que Cristo cura, liberta, sara, e Ele deseja restaurar histórias. Ele fará isso usando o seu dom e a sua vocação. Se você conserta televisão ou TV ou rádio ou som, enquanto troca os parafusos do som, você glorifica a Deus e você ilumina aquela casa. Tudo aquilo que nós realizamos precisa ser traduzido em vocação para o reino, irmãos. As pessoas que convivem conosco no trabalho não podem ter dificuldades de reconhecer que Jesus ressuscitou, que não precisa alguém ler, que não precisa alguém declarar. Cristo vive em nós. A esperança da glória eterna repousa na nossa alma. E é essa a esperança que nós portamos. Então, o primeiro elemento que nós encontramos nesta parábola que nos será importante
e fundamental para vencer a procrastinação é ter a consciência de que Deus nos chamou. Nos chamou para quê? Nos chamou para o que é necessário. Ele nos chamou para tudo aquilo que a gente sabe fazer e Ele nos chamou para tudo aquilo que a gente empreende vontade em realizar. Porque tem muita gente que sabe fazer, mas não tem vontade. Albert Einstein disse que a vontade é mais forte do que a bomba atômica. Então quem tem vontade consegue fazer mais para a glória de Deus. E a gente precisa de muita gente cheia de vontade de glorificar e bendizer o Cristo. Segundo princípio é o princípio da autoridade. Veja o que Jesus vai ensinar. Você, antes de convidar o servo para sentar ao seu lado, dirá então ao servo: prepara primeiro para mim uma ceia e serve-me. Enquanto como e bebo, depois comerás tu. Olha o princípio. Primeiro, o desejo do Senhor. Como é que a gente vence a procrastinação? Como é que a gente toma a decisão de não mais adiar o que a gente precisa fazer hoje? Nós precisamos ter a consciência de que não estamos fazendo para si mesmo. Não é para o nosso sustento, é para a glória do nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Colossenses, na missiva de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, ele diz: e tudo, ele não diz assim, lembrem-se que quando forem à igreja, os ministérios exercidos lá, não, ele diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Primeiro elemento, você vai fazer, faça bem feito. Você não quer fazer, passa. É melhor não fazer do que fazer mal feito. E para Deus fazer mal feito não é errar. Para Deus fazer mal feito é fazer com o coração dividido. Tiago chama de coração dobre. É você fazer pensando se deveria realmente fazer ou não. Então, se vamos fazer, façamos de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis de quem? Do Senhor. O galardão de quê? Da herança. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Porque a Cristo, o Senhor, servis. Preciso participar da reunião lá na faculdade e apresentar o seminário. Eu não vou procrastinar. Vai ser o melhor seminário dentre os apresentados. Não porque eu quero ser bem avaliado pelo professor, mas porque eu quero que Cristo seja glorificado no meu esforço. Tens limitação cognitiva e vai fazer uma prova em disputa com muitos outros. Estuda mais. Se no final não passar, terás a consciência de que fez o que era necessário ser feito. E nisso, no aplicar todo o coração, Deus será glorificado na tentativa de realizar uma boa prova. É para tudo. Tudo da existência precisa passar pelo crivo da consciência de que Deus está sendo glorificado. No nosso casamento, Ele precisa ser glorificado. No cuidado que estamos dispensando à esposa e a esposa ao marido, Deus precisa ser glorificado. No interceder pelos filhos, no buscar a presença de Deus, para que a vida de Deus seja notória no lar. Tudo, irmãos, tudo. Paulo apóstolo diz: está movimentando a boca, meu filho? Estou. Pois você só movimenta a boca se tiver propósito. Você não movimenta a boca de qualquer jeito, não. Você não fica só mascando chiclete, não.
Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, só movimente os lábios se for para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aí tem irmão que não está compreendendo que existe um princípio maior e diz assim, o pastor criticou quem masca chiclete, né? Então, tem um princípio maior. A gente faz movimento pensando. Crente, irmão, não toma decisão aleatoriamente. Eu acordei hoje, eu vou para essa cidade. Eu dormi hoje, eu vou congregar nessa igreja. Não, eu vou ficar vindo aqui nessa igreja, eu vou ficar 6 meses aqui, 7 meses, 8 meses, depois eu vou para outra. Não, eu vou hoje de manhã morar no Quixadá. Inclusive, um amigo meu chegou de Teresina hoje e disse que está mais frio do que aqui. Aí eu disse, olha que bênção. Então, vai para Teresina. Você pode ir para qualquer lugar, contanto que o seu Deus, o Deus da Escritura, seja em sua vida glorificado naquele lugar. Contanto que esse movimento tenha passado pelo crivo do Criador da sua história, do Salvador da sua vida, do administrador do seu tempo, do absoluto Salvador da sua história, daquele que perdoou os seus pecados. Quando eu coloco nas mãos dele, eu estou pronto. Esse é um lugar seguro. Esse é um ambiente seguro. Irmão, só existe um ambiente seguro para o crente. Quando a gente encontra crente assim, tentando fazer muitos cálculos, pastor, é porque eu estou querendo que Deus fale comigo, eu estou querendo que Deus me diga qual é o cronômetro, qual é o dia, a hora, o mês, a data e o segundo. Tem irmão que é assim, pastor, eu quero que Deus fale comigo, mas eu quero que Ele diga o dia, o mês, a hora, a data e o segundo. Irmãos, Deus não é um matemático frio, que fica fazendo cálculos para dizer quando é que você está pronto, quando é que você não está pronto. Deus é absoluto, o Senhor de todas as coisas. Quando você pensar que não tem mais jeito para você, Ele sopra a graça sobre sua vida. Aí diz assim, quando tu pensa que está fraco, aí é que tu está forte. Eu renovo a tua vida, te dou esperança. Eu restauro a tua fé e te dou graça. Você só ergue a sua cabeça e vence para a glória do nome do Senhor. Amém, irmãos? Postergar, procrastinar não é a proposta pensada por Deus. Terceiro lugar, a força motivadora. O que é que nos motiva a não procrastinar? Versículo 9, porventura terás que agradecer o servo porque ele fez isso? Jesus faz a pergunta na parábola, o servo fez, qual de vós que sendo Senhor, vão procurar o servo e vão dizer assim, muito obrigado, estou muito feliz porque vi você fazendo o que era preciso ser feito. Vi você fazendo aquilo que você foi contratado para fazer. Ora, no contexto de Cristo isso era impossível. No contexto do primeiro século nós estamos falando de Senhor e servo. E é uma palavra que ameniza. Nós estamos falando de Senhor e escravo. Então o Senhor não agradece o escravo. E aí ele diz, na parábola, Jesus vai contando a parábola, dizendo, na parábola vocês são senhores. E aí os discípulos começam a se achar, né? Aí Jesus diz assim, olha, vocês não agradecem. E nem precisa, isso é um princípio que vocês precisam aprender. Porque sendo o Senhor escravo, vocês não devem fazer esperando recompensa. Cristão não olha para o futuro. Eu vou fazer porque eu penso no porvir. Não, irmãos. A base da nossa esperança está há 2000 anos atrás. Nós estamos olhando para o que já foi feito por nós. Nós estamos olhando para o que já foi conquistado no Calvário. Nós estamos olhando para Cristo. Se você encontrar um crente que diga assim, eu estou fazendo tudo isso, mas é porque eu estou pensando no cargo, na função, ou pensando em merecer o céu. Ele entendeu tudo, menos o Evangelho. Nós estamos aqui porque há 2000 anos atrás ele disse, tetelestai, está consumado. E essa palavra veio afetar a nossa casa. Glória a Deus.
quando os muitos pecados estavam trazendo tristeza e angústia para o nosso coração, Ele bradou tetelestai, está consumado, está pago, a dívida foi quitada, coloca na minha conta e coloca a minha graça na vida dele e dela, e ela agora vai caminhar em paz, graças a Deus. O que nos motiva? O que move você? Essa é a pergunta. Onde você investe o ativo mais importante da sua vida? Qual é o ativo mais importante da nossa vida? O tempo. A coisa mais importante da vida é o tempo, irmãos. Não, pastor. A coisa mais importante da minha vida é a família. O que adianta você ter família se não tem tempo? Você tem família, mas só tem 2 dias para viver. O que é mais importante, a família ou o tempo? É o tempo. O tempo é o ativo mais importante que a gente tem. Eu quero que a gente conclua nesta noite, faltam 4 minutos, eu vou concluir às 8h40, conforme prometi. Eu quero que a gente conclua refletindo sobre o tempo. É o dinheiro que nos motiva, é o reconhecimento, a notoriedade, é as curtidas da rede social, é a influência, o poder, a aceitação, a inclusão, é o pertencimento. A lista é inúmera. A espera de reconhecimento, irmãos, denuncia que nós não estamos compreendendo quem é Cristo. Nós não estamos aqui porque esperamos receber algo. Nós estamos aqui porque já recebemos. A nossa esperança está há 2000 anos atrás. A mensagem pode não ser aquela mensagem tão atraente, porque ela às vezes afeta-nos. Mas, irmãos, no dia que você chegar numa igreja e a mensagem da igreja for uma mensagem plenamente aceita pelo mundo, ela está sendo falsificada. Se você ouvir um sermão e se neste sermão você concordar com tudo existindo neste sermão e te motivando neste sermão, alguma coisa está sendo falsificada. Porque o Evangelho, ele nos quebra, ele nos fragmenta. E eu quero concluir nesta noite com a fala, porque Jesus diz assim: se vocês fossem Senhor, vocês faziam tudo isso. Só que Ele conclui dizendo: vocês nem são o Senhor, vocês são os servos. E aí Ele diz assim: em verdade vos digo, vocês até agora estavam pensando que era Senhor, mas nem são, vocês são servos. Só que eu queria dizer para vocês não são só os servos da parábola, porque o servo da parábola fez muita coisa. Vocês são servos e vocês precisam ter consciência que depois de fazer muita coisa, a única sensação que vocês têm o direito de ter a sensação de que ainda são inúteis, porque não fizeram além daquilo que deveriam ter feito. Sabe o que Jesus está nos convidando a refletir nos últimos 2 minutos? A consciência de que o tempo é um recurso semelhante para todas as pessoas que estão aqui nesta noite. Todos nós, servos e senhores, temos o mesmo recurso. 24 horas é 24 horas para todos que estão aqui, sim ou não? 1 hora tem os mesmos 60 minutos. Cada minuto tem os mesmos 60 segundos. Eu vou parar por aí porque eu não sei mais diminuir. É um recurso igual. O tempo, ele não é renovável, não é recuperável e não é substituível. Ah, é porque eu queria renovar o meu tempo. Renova não, filho. Tem jeito. Não, pode fazer a plástica, mas o tempo não renova não. Pode dar uma esticadinha daqui, dali, colocar uns cabelos, como um amigo meu, estava ficando careca, irmão. Ele chegou de repente cabeludo, e colocou uns cabelos, uma cirurgia, vendeu um carro para fazer a cirurgia. Ele disse: mas não tem jeito, vai cair de novo, lá na frente. Ô pastor, notícia ruim, né? Atribulada. Bom, não tem jeito. Eu não vou talvez ter tempo de ver os brancos, né? Porque o meu nem branco vai ficar, vai cair antes. Porque eu já estou assim, com as vias dolorosas subindo aqui. A gente não consegue mudar isso. O tempo, ele não é renovável, ele não é recuperável e ele não é substituível. Mas tem uma coisa linda demais. Jesus diz assim: o servo prepara o banquete para o Senhor. Aí ele fica assim esperando na cozinha.
Aí o Senhor come. Depois que o Senhor come, você sabe o que é que o servo faz? Vai na mesma panela, pega o mesmo prato, senta na mesma cadeira, no mesmo lugar e come. A diferença entre o servo e o Senhor não é a posição, é só uma questão de tempo. Amém, irmãos? Então, se você está sendo subjugado, humilhado, a palavra de Deus para o seu coração é só uma questão de tempo. Deus será glorificado na sua vida. Permaneça em silêncio, obedecendo a voz do seu Deus, porque ao seu tempo o Senhor trará graça sobre o teu coração e fará conhecida a tua história. É só uma questão de tempo. Essa palavra ela tem endereço certo para alguns corações nesta noite. Vamos ficar de pé nesta noite. Quem foi abençoado por esta palavra, diga amém. Eu também fui muito abençoado. Oremos ao nosso Deus, rogando a sua bênção sobre nós. Próximo domingo teremos o jejum coletivo, no domingo manhã. E aí aquele irmão que consegue jejuar até as 9, o faça. Você não pode, irmãos, se não tem resistência de passar muito tempo, principalmente os que tomam remédio controlado, algum tipo de remédio que você precisa tomar. Quem tem diabetes, não force muito o corpo, tá? Mas consegue ficar até mais tarde, assim o faça. De sorte que Deus seja glorificado na entrega desta consagração, tá? Toda a igreja é convocada. Pastor, qual é o propósito disso? Mais uma vez, repito, nós não vamos fazer um jejum para Deus se mover. Nós vamos fazer um jejum para nosso coração se mover. Porque nós queremos a visitação de Deus sobre a nossa cidade. Se Deus desejar trazer cura sobre a nossa cidade, Ele será glorificado. Se não, se Ele desejar trazer juízo, Ele será glorificado no nosso jejum. Não é para mudar Deus, é para mudar o nosso coração e compreender o que Ele deseja fazer. Pai bendito, nós estamos na Tua santa presença, Tu és o nosso Senhor. Ouvimos a Tua voz e queremos, ó Deus, deixar de procrastinar. Tem decisões que nós já deveríamos ter tomado, mas nesta noite o Teu Espírito nos instruiu a fazê-lo hoje. Te agradecemos por esta palavra que faz sentido e que nos torna melhores. Te suplicamos, ó Deus, que esta palavra viva, que esta palavra eficaz, que é a Escritura Sagrada, continue sendo condutora de todas as nossas decisões. Ensina-nos por meio da Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a igreja. Quem tem fé, diga amém. Deus abençoe os irmãos nesta noite.